Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo de hoje vamos falar da síntese proteica, que é um processo super, hiper, duper, ultra, giga, blaster, master, plus importante, super importante. Nossa, professor, que exagero! Por que tanta ênfase nesse assunto? Sim, porque a síntese proteica realmente é um processo muito, muito importante do ponto de vista biológico, genético, né? A síntese proteica, a produção de proteínas, na verdade é a própria expressão gênica. É a própria expressão gênica. Como assim, professor? Genes se expressam? Sim, genes se expressam. Genes se expressam. Nós estudamos lá nas aulas de genética que genes, que são segmentos de DNA, têm informação codificada para determinar certas características, né? Certas características físicas, né? Como, por exemplo, tipo de cor de olho, estatura, tipo de cabelo, cor da pele, tendência para ter ou não certas doenças, né? É claro, tudo isso é óbvio em interação com o meio. A gente sempre destaca isso também nas aulas de genética, né? Que a gente não é só genética, a gente não somos constituídos apenas pelos genes, a interação dos genes com o meio, com o ambiente. O seu fenótipo depende da interação com o ambiente. Agora, como que a informação, você já parou para pensar, como que a informação que está lá codificada na forma de DNA, DNA é uma molécula que armazena informação, se transforma em uma característica física, por exemplo? Como? Como? Sempre através da produção de proteínas. As proteínas são moléculas muito importantes em nossa composição. Há estruturas do nosso corpo que literalmente são feitas de proteínas, né? Por exemplo, queratina é a proteína que forma os cabelos, as unhas, né? Cabelos, quando a gente tem, né? Cabelos, unhas, também forma uma camada de células mortas na sua pele que evita desidratação, né? Outro exemplo, a actina e a miosina, que são as proteínas que formam nossos músculos. Nossa, olha quanta proteína, hein? Músculos são feitos de proteínas. Aí você vai dizer, peraí, professor, mas você não é feito apenas de proteínas? Não, claro que não. Afinal de contas, eu não sou apenas cabelos e músculos. Claro que não. Em meu corpo, além de proteínas, além de cabelos e músculos, também existem gorduras, lipídios. Lembra, os lipídios são as gorduras. No meu caso, ainda que muito poucos, extremamente bem distribuídos esses lipídios, né? Mas tem lipídios em meu corpo. E quem comanda a produção dos lipídios? Enzimas. Enzimas. E lembra, temos uma aula aqui, temos uma aula aqui no canal que a gente fala das enzimas. Enzimas são proteínas que comandam, que controlam reações químicas. Então, por exemplo, a produção dos lipídios que existe em meu corpo é comandada por enzimas, que na verdade são proteínas. Então, de certa forma, o que eu sou depende das minhas proteínas, porque elas ou literalmente compõem o meu corpo, né? Por exemplo, no caso da queratina do cabelo, no caso da actina e da miosina nos músculos, né? O colágeno que dá sustentação aos nossos tecidos, ou, se não compõem diretamente, as proteínas podem ser enzimas que controlam a produção de outras substâncias, como os lipídios ou certos açúcares que compõem nosso corpo. Então, proteínas são moléculas muito, muito importantes. E a produção das proteínas é muito importante por isso. Esse processo de produção de proteínas é comandado pelo DNA, um processo que ocorre em duas etapas. Primeiro, o DNA, lembra? O DNA, ácido desoxirribonucleico, serve de molde para fazer RNA. Ele serve de molde para fazer o RNA num processo que nós chamamos de... Você sabe como chama? Transcrição. Transcrição é o processo através do qual DNA serve de molde para fazer RNA. Anota aí, goiaba, ó. Transcrição. Transcrição, produção de RNA a partir do DNA. Depois, esse RNA, que por exemplo pode ser um RNA mensageiro, ele contém informação para a produção da proteína. E essa informação vai ser lida, vai ser traduzida pela organela que produz proteínas. Sim, os ribossomos. Os ribossomos são as maquininhas de fazer proteínas, e os ribossomos leem, eles traduzem a informação que chega na forma de RNA. Por isso chamamos esta etapa de tradução.
Então, na síntese proteica, tem duas importantes etapas. A transcrição, que é a produção do RNA, e a tradução, que é a produção da proteína propriamente dita. É a produção da proteína propriamente dita, tá? Há três tipos principais de RNA que são produzidos, todos através do processo de transcrição, mas três tipos diferentes. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Ó, a partir de agora vamos representá-los assim, para facilitar, para agilizar, tá? Ao invés de escrever RNA mensageiro, toda vez que eu tiver que me referir ao RNA mensageiro, eu vou fazer assim, ó. RNA com Mzinho, você tá ligado que o Mzinho é de mensageiro. Ou o RNA com um Rzinho, com um R minúsculo, você sabe que é o RNA ribossômico. E o RNA do Tzinho, RNA T, é transportador, E todos os três participam do importante processo de síntese proteica. Os três. Cada um desempenhando um papel específico, tá? Aliás, há outros tipos de RNA que também participam de síntese proteica, principalmente em eucariotos. É um processo bastante complexo, tem RNA de interferência, por exemplo. Mas, por enquanto, de forma simplificada, vamos ficar só com esses três aqui, ó. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o transportador. E o que cada um deles faz? Qual o papel de cada um deles? De certa forma já está expresso no próprio nome. Ó, por exemplo, imagine aqui uma célula eucarionte, porque tem núcleo delimitado pela carioteca, a carioteca, a membrana do núcleo, o envelope nuclear, e dentro do espaço delimitado pelo núcleo fica o DNA, o DNA que forma seus cromossomas, nos quais estão seus genes, a informação para a síntese, para a produção das proteínas. Agora, o DNA está lá no núcleo e as proteínas são produzidas aqui no citoplasma por ribossomos. Ó. Ribossomos que tanto podem estar livres, como esses que estou apontando agora, ó. Esses cor de laranja, tal. São ribossomos livres, soltos no citoplasma, ribossomos livres, ou aderidos, e quando aderidos, estão aderidos ao que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. O rugoso. Temos aqui uma aula também sobre organelas, assista, em que eu falo, né, dos papéis do retículo endoplasmático rugoso e de várias outras organelas, inclusive os ribossomos. E você está vendo aqui então os ribossomos, que são as máquinas de fazer proteínas. Ribossomos. E adivinha do que são feitos os ribossomos? Chuta, né? Te dou, você tem 3 chances. Do que são feitos os ribossomos? RNA ribossômico. Acertou. Você é esperto assim. Ribossomos são feitos de RNA ribossômico. Então é aqui que entra o RNA do tipo ribossômico, formando os ribossomos, que aliás não são feitos apenas de RNA ribossômico, eles também são feitos de proteínas, tá? Então Ribossomos são feitos de RNA ribossômico, principalmente, e também de proteínas. Agora, o ribossomo é capaz de produzir qualquer tipo de proteína, Pode ser a queratina do cabelo, pode ser a actina e a miosina dos músculos, pode ser o colágeno que fica sob a pele, pode ser a amilase da saliva, a pepsina do aparelho digestório, inúmeros tipos de proteínas diferentes. E onde está a informação para fazer a proteína? No DNA, no núcleo, só que o DNA não sai do núcleo. Então, como a informação que está lá no DNA vai chegar aos ribossomos para que eles possam produzir as proteínas. Já que o DNA não pode pessoalmente falar com o ribossomo, sabe o que ele faz? Ele passa um fax. Ele manda um garoto de recados levar a informação. Esse garoto, na verdade, ele é a própria informação. É um tipo de RNA. Ele transcreve um tipo de RNA que carrega, que é a informação que vai dizer para o ribossomo como deve ser a proteína. Um RNA que vai ser lido pelo ribossomo. Um RNA que vai ser traduzido porque ele tem a mensagem. E adivinha qual RNA é esse? Sim, você acertou. O RNA mensageiro. O RNA mensageiro, produzido lá no núcleo, ele tem a informação, ele tem a mensagem de como deve ser a proteína. E aí ele vai ser lido aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho cor de laranja que eu tô fazendo grande aqui, até exagerado, né? É o ribossomo que lê
o RNA mensageiro. Agora, de acordo com a informação que vem no RNA mensageiro, o ribossomo vai produzir diferentes tipos de proteínas. E o que define os tipos de proteínas? As sequências de aminoácidos. Proteínas são feitas de aminoácidos. Você lembra, né? Temos uma aula também falando só de proteínas, né? Então, as proteínas são feitas de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que utilizamos para produzir nossas proteínas. E, entre outras coisas, o que define as características de uma proteína são os tipos de aminoácidos, quais aminoácidos, né? Tem lisina, leucina, triptofano, ácido aspartico, ácido glutâmico, prolina, valine, fenilalanina, e por aí vai. 20 tipos diferentes. Então, proporção e a ordem de encadeamento. Quem vem primeiro e quem vem depois, né? Se, por exemplo, na sequência de uma proteína tem prolina e depois valina, ela vai ter certas características. Mas se você inverter a sequência, se for valina e depois prolina, muda a proteína. Muda a proteína. Tá? Então é o RNA mensageiro que vai dizer para o ribossomo qual aminoácido deve entrar e quando. Aminoácidos? Sim, aminoácidos são os componentes das proteínas e estes aminoácidos estão soltos aqui assim pelo citoplasma. Tá vendo esses pontinhos cor-de-rosa? Imagine que são aminoácidos. Aminoácidos. Ó, para não ter que ficar escrevendo toda hora, eu vou abreviar os aminoácidos como AAS. Aminoácidos. Os aminoácidos, estes ficam soltos no citoplasma e precisam ser levados, precisam ser carregados, precisam ser transportados até os ribossomos. E adivinhe quem vai transportar os aminoácidos. Só posso dar uma dica, só uma dica, tá? Que é um tipo de RNA. Chuta, qual? Ah, acertou! O RNA transportador. O RNA transportador transporta aminoácidos. Ele carrega os aminoácidos. Então, o RNA transportador, ó, isso que eu estou fazendo em amarelinho aqui, ele carrega o aminoácido até o ribossomo. Ah, então o transportador transporta o quê? Aminoácidos. O RNA transportador transporta os aminoácidos. Esse que eu fiz em amarelo é o RNA transportador, o RNA do Tzinho. Poxa, então você viu como os 3 tipos de RNA estão envolvidos? Ó, o ribossômico literalmente forma os ribossomos, que são as máquinas de fazer proteínas. Um mensageiro é a mensagem que vai ser lida, vai ser traduzida pelos ribossomos para fazer a proteína. E o transportador irá transportar os aminoácidos para a síntese da proteína. Então você viu aqui o papel de cada um deles, nesse esquema que eu fiz de uma célula eucarionte, né? Agora, vou fazer esse desenho super ampliado. Imagina que eu vou pegar esse ribossominho aqui e vou desenhá-lo aqui ampliado milhares de vezes, para a gente poder ver como que o RNA mensageiro determina qual aminoácido vai entrar e quando, como que se dá literalmente a síntese proteica, tá? Eu vou sair de cena rapidinho, só para trocar a lousa mágica. Falou? Até mais! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a nossa lousa mágica e agora um ribossomo super, hiper, duper, ultra ampliado, né? Lembra que eu falei, vou fazê-lo bem ampliado, tá um ribossomão gigante, ribossomo, a máquina de fazer proteínas, Protein Made Machine, a máquina de fazer proteínas é o ribossomo. Tá, ele aqui, ó, ele tem 2 subunidades, tá? Uma maior, essa aqui de cima, e outra menor aqui embaixo. E lembra que eu disse agora há pouco, os ribossomos são feitos de RNA, qual mesmo? Isso, RNA ribossômico. Aqui assim, ó, aqui assim, dentro do ribossomo, há proteínas e RNA ribossômico. É aqui dentro que está o RNA ribossômico, tá? Agora, imagine esse nosso desenho aqui como uma animação, né? E nosso ribossomo se deslocando nesse sentido, indo daqui para lá, assim, ele tá fazendo assim, ele tá indo para lá. E à medida que ele vai andando, ele vai lendo sequências, ele vai lendo trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca dessas aqui, cada sequência de 3 bases, é o que a gente chama de códon. Isso é um códon. Então note aqui que há vários códons aqui, né? Por exemplo, ó,
A ou G, foi o primeiro códon, ele leu esse. Depois ele leu esse, A. Aí ele leu esse aqui, uau, A, U. Depois ele leu C, A, G, A. E vai embora. Imagine que tem uma sequência enorme aqui, enorme, várias trincas, vários códons. E propositalmente, premeditadamente, você vai ver porque eu terminei aqui com um UGA, tá? Mas imagine que essa sequência é bem longa, E para cada códon que vai sendo lido, entrará um tipo específico de aminoácido. Lembra que eu falei? Há vários tipos diferentes de aminoácidos. Metiolina, glicina, valina, lisina, tirosina. Tem uma tabela enorme. Vou pedir pro pessoal da produção pôr essa tabela aí agora. Tá vendo? Tá vendo essa tabela? Ó, essa tabela aí tem todos os códons que são constituídos de RNA mensageiro e respectivos aminoácidos que são codificados por esses códons, tá? Eu vou comentar essa tabela com mais detalhes mais adiante, na próxima aula que eu vou falar de código genético mais especificamente, beleza? Mas por enquanto, volta aqui comigo para a lousa, olha só. Você tá vendo aqui, ó? Imagine que o nosso ribossomo, como eu falei, tá andando daqui para lá, ó, o ribossomo se deslocando para lá. Aliás, ele está se deslocando no que a gente chama de sentido 5 linha, sentido da vida, né? 5 linha pro 3 linha. Temos aqui uma aula, temos um vídeo em que eu falo do DNA, eu falo da estrutura do DNA e eu explico ali na pentose o que é o 5 linha, 3 linha. Assista esse vídeo, mas eu também vou comentar isso com mais detalhes mais adiante, mas é o sentido da vida, né? O sentido tanto da autoduplicação, como também da transcrição e o sentido aqui da leitura do RNA mensageiro. Então o ribossomo vai andando aqui da extremidade 5 linha para 3 linha. Ele já leu esse códon. Quando ele leu esse códon, entrou esse aminoácido. Um aminoácido que eu representei como se fosse uma figura geométrica, no caso aqui um círculo, né? Uma bolinha. Mas é claro que aminoácidos não são bolinhas, né? Mas só uma representação para você ver aqui. Entrou um aminoácido, depois aqui, quando ele leu este códon, entrou este outro aminoácido que representei como um quadrado, tá? Entrou esse outro. Agora, nesse exato momento, ele está lendo esse códon aqui, ó. O ribossomo tem 2 sítios. Um sítio em que já está conectado, né, o RNA mensageiro com o RNA transportador. E, aliás, o RNA transportador ele pareia com o RNA mensageiro se a sequência for complementar. Complementar lembra a ordem de pareamento? Se não, assista aquela aula do DNA. Naquela aula eu mostro que vai parear sempre. No caso, aqui a gente está falando de RNA, né? Por isso que, inclusive, você está vendo? Porque o DNA tem timina, RNA tem uracila. Isso aqui é RNA. Por isso que tem U. DNA tem timina, mas RNA tem uracila. Por isso que aqui tem U. E quando o nosso ribossomo leu U, quem que pareou aqui, ó? Quem pareia com U? U. E com U, então quando o ribossomo lê U, na língua do ribossomo, que é o código genético, significa que agora é o momento de entrar um aminoácido que esteja sendo transportado por um RNA transportador, esse amarelinho é RNA transportador, que carrega esse aminoácido que eu representei como um losango, esse losango aqui. Então aí, ó, imagina assim, né? Nosso RNA transportador, o amarelinho, ele vem, encaixa aqui, pareia, entrega o aminoácido, que tem esse formato de losango. Esse aminoácido vai ser conectado, vai ser encadeado aqui na sequência do peptídeo, Então, nós teremos bolinha, quadradinho, e depois virá um losango, Lembra que eu estava comentando? A ordem de entrada dos aminoácidos é importantíssima. Se entra primeiro um quadradinho e um losango, é um tipo de proteína. Se fosse o contrário, como o contrário? Primeiro o losango e depois o quadradinho, seria outra proteína. Então a ordem de conexão dos aminoácidos é definida pelo RNA mensageiro, pela leitura do RNA mensageiro, pelo pareamento do transportador com o mensageiro. Imagina, agora ele vem aqui e lê o próximo códon aqui, né? Nesse sítio aqui ele está lendo UCU. O que deve entrar no CU? O que entra no CU? No CU entra o A,
U, A. C, G, pela ordem de pareamento. U, A. Ah, então eu diria que bem no CU é a hora H, né? Entre o A, G, A. É o RNA transportador que tem o anticódon AGA, que carrega esse aminoácido que eu representei como um triângulo, ele veio aqui, pareou, encaixou no CU, vai entregar aqui esse aminoácido que eu representei como um triângulo, e a proteína vai crescendo. Ó, essa extremidade rosa que está saindo aqui é a proteína. Quanto mais a gente se deslocar nesse sentido, no sentido 5' para 3', mais RNAs transportadores vão entrando, mais aminoácidos vão sendo adicionados à cadeia e a proteína vai crescendo. A proteína vai crescendo. Né? Quando ele estiver aqui no CAG, quem que deve entrar? Quem que deve entrar? CAG. Um RNA transportador de sequência complementar, a CAG. Como é que é a sequência complementar? C, G, A, G, C. É o GUC. É a vez do GUC. Ah, e o RNA transportador. O ribossomo vai estar aqui, né? O RNA transportador vem aqui, pareia, entrega esse aminoácido e assim sucessivamente. Sucessivamente. Quando ele estiver aqui, ó, nesse AAA. De propósito, eu fiz um AAA. O que vai entrar? AAA. Pela ordem de pareamento, né? Lembra? No RNA, sempre adenina, pareia com a uracila. Por isso que quando é AAA, quem que entra? Né? E eu fiz de propósito, eu falei que eu fiz de propósito, porque já tinha entrado um AAA aqui antes, né? Você viu? Eu já tinha feito um AAA. E o que entrou quando foi lido AAA? Esse aminoácido aqui, que eu representei como se fosse um quadradinho. Então isso significa que, quando ele estiver aqui, lendo esse códon repetido, né? Vai repetir o códon AAA de novo, o que vai entrar? Outro quadradinho. Mas pode isso, professor? Mas pode isso, Arnaldo? Pode? Pode repetir aminoácidos? Pode e deve. Não tem como você produzir uma proteína sem repetir aminoácidos. Por quê? As proteínas são feitas de aminoácidos. Em média, uma proteína tem por volta de 200 aminoácidos, mas algumas podem ter um pouco menos, um pouco mais, né? E só existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então não há como se produzir uma proteína sem repetir certos aminoácidos na sequência. Por isso, alguns aminoácidos serão repetidos, né? Então entrou aqui, ó, um quadradinho, depois vai entrar o quadradinho de novo. Então, de novo, ó, tenta imaginar isso como uma animação. Nosso ribossomo entrou aqui e ele vai andando, vai lendo. À medida que ele vai lendo, vão entrando os RNAs transportadores, esses que estão em amarelo são os transportadores, que pareiam com os códons. São trincas de bases, códons são trincas de bases no RNA mensageiro. O RNA mensageiro. Agora, as trincas de bases têm que parear, né, de acordo com a sequência. U-A, U-A, U-A. Sempre assim, né? U-A-A, U-U-A. U-A, C-G, U-A. Sempre pareando, tá? E aliás, se aqui eu chamo de códon, presta atenção em Goiaba, se liga, aqui é códon. Sabe como que chama a trinca aqui no transportador? A trinca no transportador é essa trinca aqui, é o anticódon. Presta muita atenção porque os caras adoram cobrar isso em vestibulares, tá? Às vezes o cara te dá o quadro ou uma tabela com aminoácidos e códons ou anticódons e pede para você definir a sequência de aminoácidos da proteína. E aí você tem que saber, se for uma tabela de códons, estamos falando do RNA mensageiro. Se for uma tabela de anticódons, estamos falando do RNA transportador. Transportador, esse aqui é o transportador, tá? Aliás, eu falei, né? Eu brinquei. Bolinha, quadradinho, né? Losango, triângulo, mas como eu disse, não são, né? Não são. Essas estruturas são aminoácidos. Por exemplo, A ou G entrará um aminoácido chamado, eu vou abreviar aqui, tá? MET. MET, aliás, eu escrevi em branco, porque senão vai ficar no fundo rosa, né? MET é de metionina. Então, toda vez que é lido um códon A ou G, vem um RNA transportador complementar, que tem o anticódon UAC, e que carrega uma metionina. Metionina. Aliás,
A ou G, mais do que decodificar a metionina, também tem um significado de início. É um códon de início. Por isso, geralmente, no começo dos RNAs mensageiros, tem um A ou G. Então, no começo das proteínas, nós teremos metioninas, o aminoácido metionina. A ou G é o códon de início. AAA eu fiz como se fosse um quadradinho, mas não é um quadradinho, claro que não. É o aminoácido lisina. Lisina, é o aminoácido lisina. Eu fiz ali o UAU, entrando um losango, mas não é um losango, é a tirosina, tá? É o aminoácido tirosina, né? Então, de acordo com cada códon, entrará um tipo específico de RNA transportador que carrega um tipo específico de aminoácido, um tipo específico de aminoácido. E aí eu fui fazendo assim, parei aqui no UGA. Por que eu paro no UGA? Porque UGA foi proposital. UGA é o que a gente chama de sequência stop, ou sequência de parada. É um códon de parada. Por isso que ele fica aqui no fim do RNA mensageiro. Para o ribossomo saber, porque ele vem lendo e pondo, vão entrando RNAs transportadores com aminoácidos. Vem lendo por aminoácido, vem lendo, só que quando chega no UGA, para. Para, é um códon de parada. Não coloque mais aminoácidos. Essa proteína está pronta. Não deve entrar mais aminoácidos. Aliás, temos 3 códons de parada. 3 códons de parada, na verdade. Tem, além do UGA, o UAA e o UAG. São os 3 códons stop. Poxa, professor, mas eu preciso saber tudo isso de cor. Eu preciso saber que AAA é lisina, que UAU é tirosina. Não. Como eu te falei, ele vai te dar uma tabela. Isso você não precisa saber, né? Mas é bom que você saiba pelo menos o que A ou G é códon de início e que codifica metionina. A ou G é o códon de início, tá? Memoriza esse, A ou G, início e metionina. E que estes são os códons de parada, tá? UGA, o AA e o AG. Por quê? Às vezes ele te dá lá a sequência do RNA mensageiro, te dá a tabela e pede para você definir a sequência de aminoácidos, só que ele não fala onde é o início, né? Então, como você vai achar o início? Você vai procurar o primeiro A ou G. Você vai procurar o primeiro A ou G na sequência, tá? E às vezes também ele não põe onde é para você parar. Então você sabe que você deve parar quando no RNA mensageiro, tá? No códon. Se você tiver um códon UGA, UA ou UAG. Esses são os códons de parada. São 3 códons de parada. Beleza? Tá? Então, de novo, tá? Imagine isso aqui como se fosse uma animação. Uma animação, nosso ribossominho andando ao longo do RNA mensageiro. Os RNAs transportadores vindo aqui, entregando, encaixando, encaixa aqui se for a sequência complementar, encaixa, entrega o aminoácido e a proteína vai crescendo, a proteína com uma sequência específica. Agora, quem define a sequência de aminoácidos da proteína? A sequência de códons do RNA mensageiro, a sequência de códons do RNA mensageiro. Mas quem serviu de molde para fazer o RNA mensageiro? Lembra? Quem serve de molde para fazer RNA? O DNA. Então é por isso que o DNA que define nossas características. Lembra que eu falei? Cabelo é queratina. Cabelo é queratina. É uma proteína chamada queratina. Então, se eu produzo esse tipo de cabelo, é porque o meu DNA transcreve um RNA mensageiro que comanda a produção desse tipo de queratina que eu tenho aqui. Esse tipo de queratina. O meu DNA transcreve um RNA mensageiro que é traduzido nessa queratina ou não, né? Às vezes não. Às vezes o DNA é tão cruel, né? Ele para de funcionar aqui, para de crescer cabelo. Mas numa outra aula eu vou falar disso, tá? Numa outra aula de genética a gente vai falar da herança da calvície. É uma coisa que me deixa meio abalado. Mas isso é por uma outra aula, tá? Então, o meu DNA define como vai ser produzida a minha queratina, a actina, a miosina. Lembrando sempre, em interação com o meio, tá? Em interação
com meio, tá? São lidos os códons, no RNA mensageiro são códons, e entram os RNAs transportadores, que possuem anticódons, tá? A trinca aqui no transportador é o que a gente chama de anticódon, tá? O ribossomo vai lendo, transportadores com aminoácidos específicos entrando, até ele chegar num códon de paradinha. Aí ele, Uga, dá uma paradinha, não coloque mais aminoácidos. Falou? Valeu, pessoal. Grande abraço. Não se esqueça de dar aquele like, né? Não se esqueça de dar aquele like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? E de assistir a outros vídeos. Tem o vídeo lá dos ácidos nucleicos, que eu falo da ordem de pareamento, que eu falo das bases nitrogenadas. Assista os demais vídeos, falou? E nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo, que eu falarei do código genético. Valeu, um abraço.